Olá, meus amigos do Espiritismo. É muito bom estar aqui novamente para que possamos refletir um pouco sobre as páginas da doutrina que nos consolam. Busquemos neste instante elevarmos primeiramente nosso pensamento para Deus em prece. Senhor, nos ajuda através da inspiração para que possamos compreender os caminhos que o coração determina para uma vida feliz. Não nos deixe abandonar o caminho, não nos deixe fugir da luz. Nos ampara, ó Mestre Jesus, a fim de que voltemos ao teu pastorio como tuas boas ovelhas. Muito bem. Hoje nós iremos refletir sobre a introdução do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A introdução se chama Brilhe Vossa Luz. Aqui é interessante que ressaltemos uma característica da psicografia de Chico Xavier, principalmente a obra de Emmanuel. Toda ela é composta de uma organização muito bem definida, que foi feita, planejada com muita dedicação durante muito tempo. Os livros da série intitulada Fonte Viva, que compreendem Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, e alguns outros que também foram acrescentados depois, como Ceifa de Luz, o Livro da Verdade, o Livro da Esperança, dentre outros, vão incorporar um compêndio de comentários de Emmanuel sobre o Novo Testamento. Esses comentários de Emmanuel muitas vezes são utilizados por nós, espíritas, nos nossos evangelhos no lar, em aberturas de trabalho e outras situações que demonstram o poder que a mensagem tem de transmitir uma ideia rápida, objetiva. Só que, na maioria das vezes, nós perdemos o tato que aquele conjunto de mensagens formam um livro único e que a ideia não é de produzir mensagens isoladas, trazendo cada uma o seu valor, mas sim refletir sobre um único assunto. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem um assunto, uma temática principal que conecta
todas as mensagens dentro do livro. No livro Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, não é diferente. Esses livros possuem em torno de 180 mensagens, e essas mensagens, elas vão trazer um desenvolvimento de um único tema, que normalmente é apresentado no prefácio feito por Emmanuel. Então, o prefácio desses livros é extremamente importante, porque é ele que vai dar o direcionamento de interpretação da obra como um todo. Obviamente que o livro Vinha de Luz não poderia ser diferente. É por isso que, para uma interpretação mais correta de cada uma das mensagens, individualmente falando, do livro, é muito importante um estudo acurado, com calma, refletido, sobre os assuntos tratados no prefácio. E a partir desse assunto tratado no prefácio e também da dica dada pelo próprio título do livro, nós conseguimos ir desvendando sobre o que o livro se trata. E descoberto essa temática principal, né, sobre o que o livro se trata, se torna muito mais fácil de nós nos debruçarmos sobre o desenvolvimento de cada capítulo, porque cada capítulo ele vai estar apontando para aquela ideia trazida no prefácio. Então, é muito importante que a gente compreenda a ideia principal, porque compreendendo a ideia principal, a gente vai ver a forma como Emmanuel vai construindo uma espécie de escadinha de desenvolvimento dessa ideia. No livro Vinha de Luz, o próprio título do livro fala de uma vinha. E isso é muito significativo para os cristãos, principalmente para os espíritas, porque recorrentemente Jesus se reportava a uma vinha. Né? Para quem não sabe, a vinha é uma plantação de uvas, um vinhedo. Desculpa, o vinhedo é uma plantação de vinhas, né? A vinha é o pé, né? A planta que vai dar a uva. E essa vinha é símbolo para várias coisas no Novo Testamento. Não só a vinha, o pé da vinha, como a própria uva, como o vinho provindo da uva e o vinhedo são temáticas recorrentes em diversas parábolas que Jesus conta. E para nós espíritas isso é especial porque o espiritismo, como nós sabemos, ele não tem nenhum símbolo bem definido. Ele não tem nenhuma imagem, nenhuma figura de adoração, nem nada do gênero. Ele só tem um único símbolo representativo que os espíritos nos deram para representar a doutrina espírita. Então, existe uma imagem, existe um desenho que representa a doutrina espírita, que é um pé de vinha, né? Uma cepa de vinha. Então, essa cepa de vinha, ela é representada ali com o seu caule, as suas folhas e as suas uvas. E isso é muito significativo para nós, porque os espíritos, eles descrevem pormenorizadamente, está lá na parte inicial do Livro dos Espíritos, eles descrevem o que significa cada uma daquelas partes, né? Cada um daqueles componentes. Desde a cepa, né? O caule, a seiva,
até o vinho como produto final. Eles vão descrevendo esse significado de cada uma das coisas, que eu aconselho muito que a gente leia. E Emmanuel traz nesse livro Vinha de Luz justamente essa compreensão, essa analogia de vinha. Então, existe uma vinha sendo plantada, cultivada, e os seus frutos são frutos de luz. Qual é essa vinha? Aonde ela está? Quem a cultiva? Quem a desenvolve? Quem a faz crescer? Quais são os seus nutrientes? Quando é que você deve podar a vinha para que seus frutos sejam melhores? Qual é a época da colheita? Como fazer o vinho das uvas? Tudo isso vai ser direcionado neste livro. De que vinha é essa? Do que Emmanuel está falando? Então, embora sejam 180 capítulos de temáticas focando aspectos diferentes, mas tudo está apontando para essa vinha de luz que deve ser desenvolvida. E aí o prefácio vem trazendo esse desenvolvimento de forma mais robusta, de forma mais coesa. E é muito bacana que a gente possa lê-lo, possa ler esse prefácio com calma, com cuidado, que é o que nós faremos agora. Então, olhem só. Aqui nós temos o prefácio, intitulado Brilhe Vossa Luz. Então vamos fazer a leitura dele e depois alguns pequenos comentários para que a gente não feche o assunto, mas para que a gente abra essa discussão em torno de que a vida do espírito ela é muito parecida com o desenvolvimento de uma vinha. Então vamos lá. Brilhe vossa luz. Meu amigo, nos vastos caminhos da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas, que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparemos os temperamentos enfermiços que sovem em tóxicos intelectuais através de livros
menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Dentro dele não há palavras de revelação sibilina. Traduz simplesmente um esforço para que nos integremos no Evangelho, celeiro divino do nosso pão de imortalidade. Não é exortação, nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar. Repetimos nós. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Prefácio muito interessante de Emmanuel, onde ele vai direcionar diversas questões de reflexão. Aqui nós podemos visualizar que o prefácio de Emmanuel ele está estruturado em diversas partes diferentes. Primeiramente, nós temos a primeira parte, onde ele vai associar o processo que o espírito vive a um processo de alimentação, onde a ideia principal é: os seres humanos, assim como tudo na vida, se alimentam. A abelha suga flor e o abutre reclama despojos. O homem busca emoções. Só isso daqui já dá um tratado psicológico magnífico. Nós nos alimentamos de emoções. E nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. Os nutricionistas estão certos quando eles dizem que nós nos tornamos aquilo que nós nos alimentamos. A questão é que não é as plenas no limite estreito da matéria consumida pelo corpo,
mas é principalmente o que o ser inteligente consome, que são emoções. Nesse ato de consumir emoções, ele vai se tornando mais aquilo que ele consome e procurando mais para consumir. Essa é a primeira mensagem desse primeiro bloco. E assim como a abelha procura flores, o abutre procura os despojos, né? A carniça. Então, o espírito é a mesma coisa. Existem espíritos que buscam emoções floridas e tem espíritos que buscam emoções que padecem cadáveres. Então, esse é o primeiro bloco. Depois ele começa a colocar que o discípulo de Jesus, ele vai consumir um tipo, ele vai, na verdade não é que ele vai consumir, mas ele vai estar em uma busca diferente. E aqui se vê que ele sai um pouco da analogia da alimentação e entra na analogia de que o discípulo ele é sedento de luz. Aí ele não coloca mais diretamente a emotividade que ele vai estar procurando, que o discípulo de Jesus vai estar procurando. Mas ele começa a construir entendimento que é o espírito que aderiu ao Evangelho de Jesus, ele vai ser necessitado de luz. Ele vai estar grandemente necessitado de luz. Isso é muito interessante, porque o discípulo de Jesus não é o embaixador da luz. Ele não é o sol. O sol é o Evangelho, como Emmanuel vai colocar. O espírito que está buscando o Evangelho é um espírito carente de luz. Logo, é o espírito que estava até há pouco nas trevas. Mas agora ele busca a luz. E isso é magnífico, porque é exatamente esse o processo, onde nós não estamos sendo os discípulos de Jesus para sermos aquele politicamente correto. Não, nós estamos aqui para sofrer, para chorar, mas não sofrer e chorar sem uma resignação, sem uma paz na consciência, sem a busca de uma felicidade plena, sem ilusões, sem ilusões. E aí ele fecha falando a partir do Se a Candeia Ilumina, ele fala sobre esse processo de iluminação, de como é que é esse processo, para que esse processo. E aí ele começa a construir um entendimento onde ele interpreta, ele fecha interpretando um versículo do Sermão do Monte, que vem logo depois das bem-aventuranças ali no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, onde Jesus vira e fala: brilhe vossa luz. E aí Emmanuel repete, só que aí ele repete na condição de ser humano. Jesus disse: brilhe vossa luz na condição de Cristo. E nós repetimos a mesma fala dele na condição de humano, que é: procuremos brilhar. E esse é o ponto marcante. Procurar brilhar. Esse é uma temática muito importante desse livro. A vinha, ela é de produção de luz, mas como é que ela pode produzir essa luz? Emmanuel já começa a estruturação falando: opa, essa vinha para produzir a luz, você tem que tomar cuidado com o que ela se alimenta. E o ser humano se alimenta de emoções. Então nós vamos ter que fazer um trabalho de
modificar quais são as emoções que nós estamos nos alimentando. Nós não podemos deixar essas emoções que estamos alimentando e que nós nos alimentamos tomar conta do processo. Nós precisamos direcionar. Quando é que a gente faz esse processo? Ora, o livro ele é direcionado para as pessoas que, como ele diz, o discípulo, que é aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Então, esse consumo de emotividades deterioradas da experiência transitória vai entediando a pessoa. E ela vai começando a passar mal, enjoando daquela comida, aquela comida enfadonha, aquela comida muitas vezes apodrecida. Ele vai enjoando, ele começa a ter náuseas, aquilo começa a reverberar dentro dele, ele passa mal várias vezes. E isso vai trazendo um tédio profundo, um vazio interior abismal. E isso é uma coisa que faz com que ele busque essa luz. Essa luz é buscada. E é essa a temática principal do livro Vinha de Luz. Um pouquinho apenas, nós nem começamos direito a interpretação do prefácio. Tem muita coisa ainda para ser tirada, detalhada, mas a gente deixou aqui um convite para que você tenha a possibilidade de sentar, poder ler esse livro e poder interpretar um pouco mais a fundo. Então fica aqui o convite para que você desenvolva a sua vinha de luz. Agradeço a todos pelo ouvido e que possamos também agradecer a Deus, nosso Pai, por ter nos permitido conhecer a doutrina espírita e refletir sobre ela nesse instante. Obrigado, Senhor, pela reencarnação. Que possamos desenvolver essa vinha em nós, com a Tua ajuda, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem bem.